projeto que eu conhecia já de algum tempo, né, a ideia incrível da Heloísa de conseguir trazer várias vozes, essa polifonia muito boa para as discussões da arte, da sociedade. Esse é um tema para mim, um assunto que me deixa muito confortável, então talvez também nessa relação da Tarsila e das mulheres modernas, esse assunto foi retomado. Eu fiz a graduação em comunicação, estudei com a Denise no 2º grau, e aí, a melhor de todas, né? E já, desde muito novo, eu tinha esse interesse pelo audiovisual, por criação, por desenho, e a arte chegou para mim como um interesse, de certa maneira, muito nebuloso ainda, quer dizer, eu não sabia direito o que eu queria fazer no meio da arte, sabia que era, para mim, um momento onde eu, de certa maneira, me encontrava, onde eu me sentia bem ali, estudando, vendo obras, fazendo trabalhos finais, no próprio 2º grau, que foi uma escola muito boa, chamada River, que terminou. A gente tinha aulas de História da Arte, foi muito curioso, uma coisa que eu não tive coragem de fazer na abertura da Tarsila, foi a minha primeira professora de História da Arte, que era a Ana, que dava aula no River, e ela estava na abertura da exposição, e eu não fui falar com ela. Depois eu pensei, podia ter ido, puxa, você é a culpada de eu estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo. E já nesse 2º grau, na época se chamava 2º grau, a gente desenvolvia trabalhos ótimos. O meu primeiro trabalho de arte de pesquisa foi sobre Salvador Dalí, e a gente fazia com filmagem. Denise participava da equipe que editava e filmava na escola, e a gente conseguia agir ali e atuar de um modo surpreendente. Depois eu fui fazer faculdade de comunicação, e na faculdade de comunicação eu ficava decepcionado. Eu dizia, lá no River eu entrava na sala e editava, dizia, vamos fazer um filme agora, e entrava e editava. E a faculdade tem outra característica, né? Quando eu terminei comunicação, eu resolvi fazer um projeto final sobre o Caribé, o artista argentino que morou na Bahia, também porque eu tinha o candomblé como uma experiência familiar, uma experiência dentro de casa. E o Caribé era quem chegava para mim, chegava nos livros do Verger, nos livros sobre os orixás, e aquilo para mim era familiar, essa é a palavra, né? Os signos, os símbolos, tudo que estava ali eu já conhecia desde criança, né? Já sabia as relações entre signos e cores e formas, e os orixás, e quem era quem, tudo aquilo para mim era um aprendizado de criança, né? E o Caribé chegava com essas ilustrações dos livros do Jorge Amado, dos livros de vários autores, Rubem Braga, com ilustrações, muitas vezes ligadas aos orixás. Eu estava fazendo comunicação e eu resolvi que eu ia fazer um trabalho final, meu projeto final, sobre o Caribé. E fui procurar o meu orientador, né, que se chamava Ivan Proença, que é um grande estudioso de cultura brasileira, e aí eu fiz um projeto. E esse projeto tomou ares muito sérios até. Eu tive uma dedicação, talvez, que para mim foi ótima, mas uma dedicação que não se encaixava muito na comunicação naquele momento, né, que a publicidade tinha uma grande... Era um momento onde a publicidade era assim, você tinha disputas nas agências pelos estágios, então tinha toda uma situação que cercava a própria SPM, que vocês vão no outro encontro. Eu também fiz os cursos da SPM, mas o meu projeto era sobre arte, sobre história da arte, arte brasileira e sobre candomblé, né? Então eu juntava o Caribé, os seus estudos, e na graduação ainda eu resolvi que eu ia para Salvador fazer entrevistas. Fiz entrevistas com os artistas, como o Caribé, que era vivo na época, o Mário Cravo, com a mãe Estela de Oxóssi. Eu fui fazendo entrevistas que, de certa maneira, tomaram um corpo que o meu orientador
de um modo muito sincero, falou: você tem que sair da comunicação, porque ninguém vai te dar bola aqui, ninguém vai olhar para isso e dizer que incrível, ele fez um trabalho sobre um artista, né? E assim eu fiz, eu obedeci o orientador. Eu fazia Belas Artes e Comunicação ao mesmo tempo, a EBA da UFRJ na graduação, então aprendi a desenhar, gostava das aulas de pintura e muito das aulas de História da Arte, mas eu percebia que tinha algo ali que eu não queria, né? Essa produção própria era uma coisa que me interessava pouco. Eu aprendi as técnicas, eu aprendi a fazer, mas não cheguei nos ateliês ou numa dedicação ampla, por exemplo, nos ateliês. E aí, dentro disso, eu consegui, com esse projeto sobre o Caribé, voltar para Belas Artes, agora interessado na teoria e na história da arte, né? E aí eu voltei para a graduação ainda, fiz umas disciplinas e logo depois fiz a prova do mestrado e passei para o mestrado. E aí emendei mestrado e doutorado sobre arte brasileira e a questão, como o Beth falou, da identidade brasileira, né? Isso era muito evidente no Caribé, claro, porque ele é do grupo que construiu a ideia de brasilidade, né? Jorge Amado, Caribé, Dorival Caymmi e vários outros, na modernidade brasileira, uma ideia que a gente vai ver na exposição, que também aparece na produção da Tarsila, da Anita Malfatti, de outros artistas. E aí eu resolvi que esse era o meu assunto, as relações identitárias, né? No doutorado, eu percebi que a arte contemporânea também lidava com isso, né? Então, artistas de vários lugares, de vários estados do Brasil, também tratavam de brasilidade, né? E aí eu fui buscar na relação entre arte e antropologia, porque para mim era a bibliografia que mais me satisfazia. Os livros de história da arte na época eram livros muito formalistas, que não estavam muito interessados em diferença, identidade, e esse era o meu assunto, era o que eu queria estudar, né? E aí eu achei na antropologia uma bibliografia que conseguia juntar as duas coisas. Eu conseguia tratar de arte e tratar de brasilidade, de identidade, e a antropologia me acompanhou nesses anos todos, né? Mas eu não fiz ciências sociais, então eu fui buscar a antropologia da arte, que não é numa formação acadêmica, universitária, mas uma formação das pós-graduações. Então eu fui estagiário no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, onde também tive contato com a coleção afro-brasileira, né, os objetos de candomblé, a coleção indígena e a coleção oriental. Tem uma grande coleção oriental no Museu Nacional. E esse foi o meu primeiro contato com a curadoria, aí que eu queria chegar, né? Porque lá eu tinha o contato com os objetos, o contato com a coleção. Eu era estagiário de um antropólogo já falecido, chamado Hélio Viana, que também estudava uma questão fundamental, assim, que é o candomblé e a cultura letrada. Como é que o candomblé passa a incorporar elementos da cultura letrada, por exemplo, os livros publicados, uma tradição que em princípio seria uma tradição oral e hoje tem suas, entre aspas, né, suas referências de livros, de lendas escritas, de gravações. Recentemente a Nataraj até mandou um e-mail dizendo que foi encontrado nos Estados Unidos uma gravação dos anos 40 sobre candomblés no Rio e na Bahia, e eles vão publicar essa gravação. A pesquisa do meu orientador era essa, a relação da cultura letrada no candomblé, né? Como é que o candomblé, que em princípio seria uma tradição oral, passada de pai para filho, de mãe para filho, essa mesma cultura também incorporava elementos da cultura letrada. E eu estudava a brasilidade, né? Enquanto isso eu ia nos trabalhos de arte, em alguns casos ligados à própria condição da afro-brasilidade, em outros casos em situações mais amplas, né? Esse foi o meu interesse, e é o interesse que até hoje eu tenho na pesquisa ligada à arte. Por conta disso, essa relação, esse vínculo da identidade,
me jogou com muita atenção às questões sociológicas da arte. Então eu tenho a mesma atenção que eu tenho ao olhar uma pintura da Rita Malfatti, eu tenho ao olhar qualquer elemento que exista na rua, numa feira livre, né? Eu fui ficando atento a essas questões. Estava conversando com a Duma, que eu também já conhecia de outros tempos, e a gente estava falando agora mesmo, né, sobre essa relação cultura popular, cultura erudita, e hoje eu diria que, na verdade, eu quase poderia afirmar que há ali, entre essas duas relações, que para a arte moderna foi uma grande divisão, o popular e o erudito, hoje essas fronteiras são muito mais borradas. Então eu posso ter um artista, por exemplo, um baiano chamado Marep, que trabalha com referências no interior da Bahia, com elementos da cultura local, e quando você olha, você diz, parece um trabalho do artesanato, né? Parece um trabalho que você compra numa feira de livre, né? E a proximidade é muito grande. Então eu acho que uma das nossas conquistas neste assunto foi justamente tentar fazer uma não distinção entre o popular e o erudito, por exemplo. A gente hoje nem chama mais, nem usa mais o termo erudito, porque é um termo com uma perspectiva muito elitista, uma perspectiva muito europeia, né? De achar que há elementos que você possa conquistar para o conhecimento. O conhecimento todos nós temos, de vários modos, né? E aí esse conhecimento pode ser chamado erudito. Eu, como eu disse a vocês, desde pequeno sei identificar os signos do candomblé por conta de questões familiares. Aquele era um conhecimento. Por que era popular, mais popular do que conhecer música clássica? Essa é uma questão que para mim sempre foi uma questão, e eu, de certa maneira, sempre lutei nos meus textos, nas minhas curadorias, para tentar essa junção, né? Para tentar atravessar as duas situações e poder olhar para um trabalho de qualquer artista e observar, não, esse aqui é um trabalho que para mim cria sentido. A ideia para mim é muito mais na lógica do sentido, roubando um termo do Deleuze, né? Um livro do Deleuze, do que propriamente na erudição ou no popular, né? Porque eu acho que são categorias muito... que hoje para mim fazem pouco sentido. Não faz tanto sentido eu nomear algo de arte popular. O Homi Bhabha, um teórico indiano, ele diz, quando você nomeia, que é o nosso caso aqui no Mulheres Modernas, quando você dá um nome, você na verdade está lutando pelo nome, você não está nomeando. Se você diz a arte produzida por mulheres, você quer uma luta ali nessa condição. Você quer dizer que as mulheres são ali, nesse sentido, vozes revolucionárias naquele momento. Se eu dissesse arte produzida por criança, eu estou tentando configurar na criança um lugar para a gente lutar, para a gente discutir. Então, quando a gente dá um nome, é a mesma coisa da ideia de nacionalidade, né? Quando eu digo que algo tem brasilidade, eu estou dizendo aquele artista luta para ter seu trabalho com referências a identidades locais. É uma luta, não é um nome como se fosse apenas sublinhando. Não, se eu escolho isso, se eu quiser trabalhar com as questões de gênero, como a Beth falou, eu estou lutando por essas questões, né? A gente tem um amigo em comum, eu e a Numa, o Delbrando de Castro, que faz a Numa de modelo, ela se torna, né, modelo das pinturas do Delbrando, a musa do Delbrando, e ele tem questões de gênero ligadas às suas produções, né? Questões homoeróticas. Essas são questões que são, como eu disse a vocês, lutas, não são nomes, é mais do que um nome, né? Essa exposição, então, que a gente produziu, eu, Beth, Nataraj, a Bia Morgado, que participou da pesquisa, Júlia Baker, o Paulo Heckenhoff na curadoria, a dona Ercilda Fadel, a Nataraj também depois foi acompanhar a gente no grupo da curadoria.
Micaela, que também acompanhou Júlia diretamente, é uma exposição que, na verdade, tem um pouco de cada uma dessas questões que a gente falou. Das mulheres no Rio, uma ideia que está ligada a uma luta pela modernidade, que não tem propriamente vínculos diretos com a obra de arte, e uma outra ideia que está ligada aos modernismos, né? Então, há revoluções da forma, revoluções na obra de arte, né? Uma pesquisa árdua, a gente brincou no final, dizia, é um milagre conseguir ter chegado ao final daqui, né, dessa pesquisa. É uma pesquisa que ouvi todas as vozes, né, a minha, da Beth, da Nataraj, da Pia, da Micaela, da Júlia, do Paulo. Toda vez que a gente faz uma curadoria, a gente vai criar focos, né? Então a gente vai ter focos mais restritos, e eu diria que um dos focos restritos dessa pesquisa foi a data. Nós tentamos não exceder nem para trás nem para frente. Nós vamos depois descer para a galeria e a gente vai perceber. Ele nos colocava primeiro na discussão da modernidade, né? A discussão internacional da modernidade. A gente sabe que o interesse pela alteridade, e a gente vai perceber que a condição da mulher nesse momento é uma condição de alteridade, é uma voz periférica, né, na sociedade. Essa condição de alteridade, ela aparece no final do século XIX, né? Ela aparece com os interesses ligados, por exemplo, às lutas, né, e o interesse pelo primitivismo brasileiro, por exemplo, né, pelas relações onde a arte teria uma voz, um fenômeno na época que marca a sociedade a nossa sociedade até hoje, que é a escravidão, né? Então a gente tem vozes também que estão lutando para escapar desse lugar. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma Europa interessada, por exemplo, nas esculturas africanas. Então, a gente vai ter condições de fomentar a modernidade. A modernidade, então, o Canclini vai dizer isso, o Canclini vai dizer, a modernidade ela é um projeto expansionista, ela é um projeto que quer muito, ela quer agir de um modo muito amplo, ela não se contenta apenas em fazer uma forma nova, ela quer agir socialmente. A arte contemporânea nem tanto, em alguns casos sim, mas a arte moderna ela quer chegar à sociedade de um modo ampliado, né? Então o Canclini vai dizer, a modernidade é um projeto expansionista, e isso, obviamente, como tudo na vida, tem os dois lados, né? Porque você hoje vai dizer, que é uma questão própria às discussões das quebradas, né? Como fazer para agir num elemento que é um elemento, por exemplo, né, de discussão específica, os especialistas, onde estão os especialistas? Outro dia eu estava dando uma aula, lendo um texto onde a autora dizia, o especialista é aquele que junta informação e conhecimento. São duas coisas distintas. Para vocês chegarem ao banheiro, você só ir ali no final do corredor. Isso é uma condição de informação. Saber o porquê que o banheiro é no final do corredor, porque passa uma tubulação, que geralmente acompanha todos os banheiros, a tal parede molhada do que os arquitetos falam, é um conhecimento, não é uma informação. E a modernidade nos deu essa tarefa, que é transformar informação em conhecimento, né? Não bastava eu dizer para vocês, o Picasso revolucionou a forma do século XX quando fez Demoiselle d'Avignon, em 1907. Eu precisava dizer, o Picasso revolucionou a forma, ele buscou as esculturas negras no Museu do Trocadéro, e isso criou um problema, a afinidade entre o tribal e o moderno, que é um problema que a gente discute até hoje, né? A afinidade entre a máscara
e a pintura do Picasso, a gente vai dizer, não, afinidade não há, porque a máscara não se modificou com o Picasso se modificou com a máscara. Uma exposição em 1984 no MoMA, chamava Primitivismo na Arte do Século XX, usava esse termo, afinidade. Depois a crítica de arte veio com força em torno dessa exposição, dizendo, não tem afinidade. Afinidade prevê troca. E a máscara não se modificou. Quem se modificou foi o Picasso. Há uma apropriação, que é outra coisa. Nesse sentido, a modernidade traz essas discussões. A gente pode ver a exposição e pode dizer, mas a Tarsila era uma mulher de elite, olhando a fazenda, a cultura popular. De fato, sim. E aí eu vou dizer, ela cumpriu as tarefas da modernidade, que são essas. Eu posso dizer, a mesma coisa fez o Picasso no Museu do Trocadero. Olhou a máscara africana na vitrine. Ele não foi lá no ritual, na tribo, para entender o que era, né? Dentro dessa concepção, voltamos ao Canclini. A modernidade é um projeto expansionista. Ela quer muita coisa. Ela não quer apenas buscar a forma. Quando ela busca a forma e a estética, ela te dá um problema no colo, porque aí você diz, mas resolveu? A pintura resolveu o problema dado por esse gap, esse hiato entre uma máscara africana e uma pintura europeia? Não resolveu. E aí a gente tem que correr atrás da modernidade para tentar, de certo modo, levar esses problemas à frente. Eu penso hoje que a nossa exposição é isso. Ela vai apontar para a gente os interesses, dentre eles o próprio interesse primitivista da arte, que quer olhar a ruralidade do Brasil, a cultura, que é uma cultura que não é da elite. Essa exposição traz essas imagens, mas ao mesmo tempo, na borda da exposição, os problemas estão quentes ali, né? A borda da exposição, que a gente vai ver, é uma borda acesa, encandeada, assim, porque são problemas sociais. Então você diz, a mulher virou pintora no século XIX, como uma possibilidade de sair de casa, porque ela não podia sair de casa sozinha. E a Belas Artes liberava esse lugar. Ela tinha acesso a homens nus, por exemplo, como modelo vivo, né? Então ela está liberada. Está liberada, a gente vai perguntar, né? E aí a gente vai ver as discussões acontecerem nessa borda toda da exposição. Era isso que estava dado, né? O projeto do Paulo era tratar sobre mulheres no Rio, não era um projeto somente sobre a Tarsila. A Tarsila veio depois como uma âncora do projeto. A gente tinha então esse intervalo de 1890 a 1950. Nós sabíamos que trataríamos de revoluções artísticas, Semana de 22, os anos 30, o momento da antropofagia, o momento da poesia pau-brasil, que são os manifestos da arte moderna. A gente sabia que tinha que existiram ali revoluções artísticas, mas ao mesmo tempo a gente tinha que dar conta de revoluções culturais. A mulher que vai, por exemplo, buscar os nightclubs, a cantora da noite, que para mim é um assunto incrível, que até hoje eu acho rico, né? Essa curva que faz uma cantora, Elisete Cardoso, que aqui no prédio à noite era uma mulher que frequentava os nightclubs. Se você for ver na exposição a mulher presa literalmente, por trás dos muxarabis das casas, você diz, como é que essa mesma mulher consegue depois, 30 anos depois, estar bebendo junto com os homens, né? E cantando lindamente, frequentando a noite? É revolucionário. A Chiquinha Gonzaga também fazia. Chiquinha Gonzaga, que vai, por exemplo, tocar no Palácio do Catete, né? Primeira vez que executam uma peça que tem influência da cultura popular. A Chiquinha Gonzaga está na nossa exposição, né? Uma mulher também da sociedade,
É muito interessante porque, por exemplo, quando a mulher vai para a sala de visita, tem bibliografia sobre isso, história da casa no Brasil. Quando a mulher vai para a sala de visitas, ela precisa exibir dotes. Então ela precisa bordar, tocar piano, ela não pode somente estar. A sala de visitas era um lugar dedicado aos homens e aos negócios, onde o homem recebia as pessoas ligadas aos negócios. Ela vai então ficar por trás das janelas, comprando e vendendo coisas lá, comprando elementos lá, como se estivesse indo à feira, né? Ela não ia à feira, ela ficava por trás das janelas. Mas uma experiência torna isso mais radical, que é a experiência da escravidão. E aí a gente vê que a rua no Brasil é de outra natureza. Desde o Caribe eu estudo isso, né? Roberto da Mata, A Casa e a Rua, autores que vão olhar para a rua no Brasil. E essa rua estava repleta de mulheres na época que eram muitas vezes alforriadas já, né? E que estavam comprando e vendendo. Ontem eu vi no canal curto Cidade das Mulheres, né? E a mãe Estela de Oxóssi diz isso, ela diz, minha avó, ela vendia peixe, e ela fez uma fortuna vendendo peixe. Por quê? Porque era um acesso direto ao dinheiro, que a branca não tinha, porque era de sociedade, tinha que ficar lá, se o marido falisse, ela estava frita, entendeu? Porque ela não tinha nada para agir por si, né? E ao mesmo tempo, a avó da mãe Estela, vendendo peixe na feira, né, consegue juntar dinheiro, comprar casas e ter propriedades, e cria a mãe Estela já estudando, fazendo faculdade, enfermagem, nessa condição. Estou dizendo isso para dizer, esta é a rua no Brasil, esta é a complexidade da rua no Brasil. Uma rua que já está repleta de mulheres, e ao mesmo tempo que está fazendo uma espécie de economia paralela, aquela economia da exploração da escravidão, por exemplo. A gente tem uma mulher na exposição, que é a Eufrásia Teixeira Leite, uma dona de engenho de Vassouras, muito importante, e ela vai resolver não trabalhar, não atuar nos negócios do pai. O pai, ele era um senhor de engenho, então vivia do plantio, da colheita, né, de cana, café. E a Eufrásia Teixeira Leite percebe que ela vai atuar no mercado financeiro. E aí ela diz, eu não preciso de escravos, eu vou abolir os escravos, eu não tenho por que lidar deste modo. E ela vai ficar rica por conta própria e não pelos negócios do pai. Então a gente percebe já uma complexidade que daria aqui teses e teses, né? Que o capital, nesse sentido, ele tem um lugar inicialmente libertador, porque você vive de uma força de renda, né? Você vive do excedente, do lucro, e não necessariamente de uma relação social direta. A condição burguesa da Eufrásia Teixeira Leite coloca para a exposição uma condição que é uma mulher que consegue ter grana e não passa pelos negócios de uma sociedade escravocrata. Ela não quer isso, né? Os que Tarsila do Amaral também tem. A Europa, Paris, os estilistas. A gente conseguiu da Casa da Era, né, o lugar que tem o acervo da Eufrásia Teixeira Leite, um vestido do Charles Worth, que é o primeiro estilista do mundo. É o primeiro cara a fazer um desenho de roupa, porque antes cada um fazia a sua produção, bordando, costurando, mas ninguém desenhava como se fosse algo ligado ao estilo, ao gosto. E a Eufrásia Teixeira Leite compra, o Charles Worth compra vestidos porque ela tinha condições financeiras de produção própria e não esperou o pai falir. A gente sabe da história das famílias ligadas às fazendas aqui no estado do Rio, né? Tem um filme
sobre isso, um documentário que mostra que muitos que moram na fazenda eram os antigos empregados, e a fazenda dá praticamente entregas baratas, né? Porque faliram e abandonaram aquela condição. Aí o Frase Teixeira Leite é um momento de junção entre capitalismo, de certa maneira, né? uma especulação financeira, e que não vai fazer com que o modelo escravocrata permaneça. Ela vai ter uma independência. A exposição, então, tem toda essa complexidade, né? Tem que dar conta, num recorte, de toda essa complexidade. Como eu disse a vocês, aqui já comentei a experiência da escravidão, o uso de modelos europeus. Uma outra discussão que tem a ver lá com o Picasso, a gente pode dizer, mas essas eram mulheres de sociedade, mulheres de elite que estavam observando a Europa. E é verdade, né? Elas estavam ali cultuando um lugar, o lugar da rua, que é o lugar próprio da modernidade. O Baudelaire vai usar as duas figuras importantes, o flaner, né? Aquele que pode caminhar livremente pela Rio Branco, pela Avenida Central, e o voyeur, que é aquele que vai olhar as vitrines. Então ele dá um pouco um corolário da modernidade. Ele vai colorir a ideia de modernidade dizendo, olha, o flaner e o voyeur, o cara que vai para as ruas e aquele que vai olhar as vitrines. A vida não é fácil dessa maneira, né? A gente poderia fazer a pergunta ao Baudelaire: e quem não pode ir às ruas? Faz o quê, né? Borda em casa, toca piano, né? Se for revolucionária, faz como a Chiquinha Gonzaga, vai tocar machixe, polcas e elementos africanos no Palácio do Catete. Dentro dessa concepção, repare, não está nada bem, né? O futuro não está garantido para as mulheres pelo Baudelaire. O Baudelaire, agora a gente vai lá para o panfleto, né? Vai escrever o artigo, né? O texto, O Pintor da Vida Moderna, onde ele diz o que o pintor tem que fazer: ir para as ruas, né? O pintor. Então, a gente vai perguntar onde está a mulher nessa condição, né? Em que lugar se posiciona alguém que não pode estar nas ruas, quando todo mundo deveria estar nas ruas, segundo o Baudelaire. O Baudelaire que você está falando, Charles Baudelaire? Charles Baudelaire. Eu conheço mais dele, a parte poética, as coisas do mal, só poesia eu não sabia. A arte moderna. Ele vai discutir a aura da obra de arte. Ele vai discutir a obra da obra de arte, vai discutir, por exemplo, no Pintor da Vida Moderna, como é que esse pintor deveria atuar na sociedade. Ao mesmo tempo, a gente usava modelos europeus, mas buscava as expressões nacionais. Como a gente disse, a Tarsila vai olhar a fazenda, a ruralidade, né, a vida interiorana. As discussões passam por essa dicotomia: a casa, o lugar do doméstico, né? O lugar que vai ser, vamos dizer com todas as palavras, obrigado à mulher, né? Ele vai ser imposto, ele não vai ser uma escolha. E essa condição é uma condição que até hoje a gente tem que levar em consideração e lutar contra, né? Que é a ideia, aí sim, de gênero, como a Beth falou, né? A condição de gênero, há teóricos sobre isso. Uma delas é a Judith Butler, né? É uma teórica que vai dizer: o gênero é uma coerção, ele não é algo tranquilo. Eu ter que caber no gênero masculino, eu tenho que passar por coerções. Eu não posso vestir rosa, eu não posso usar saia, nem salto alto. Se eu quiser, eu estou discutindo gênero. Essa coerção, para nós, foi uma coerção que a exposição não usou, não foi nesse grupo. Porque se fosse nessa coerção, a gente faria uma outra exposição, né? A gente discutiria gênero. Eu já fiz uma exposição sobre gênero na UERJ, sobre cultura camp, né? Que é uma das discussões de gênero.
Dentro dessa discussão, a mulher ela é um signo coercitivo, ou seja, ela é uma imposição, ela não é assim como o homem, são imposições do gênero. Então, o universo doméstico é uma das coerções, a imposição do universo doméstico. Só que imposição, por exemplo, no uso da cultura de massa, as revistas para as mulheres, a máquina de costura para as mulheres, o salão de beleza para as mulheres. Ninguém perguntou se a mulher realmente queria isso, mas houve uma coerção, aí sim, é o outro lado do capital. O capital, ao mesmo tempo, libera a Dona Eufrásia Teixeira Leite de explorar escravos, né? Ela está liberada desse lugar, e a gente vai dizer que maravilha, porque de fato isto é um absurdo, né? Não há nada que se compare a isso, né? E ao mesmo tempo você vai ter o capital que quer a mulher lendo revista feminina no salão de beleza. Dois lados do capital. Entendeu o que eu estou dizendo? Por um lado a gente poderia dizer que interessante, a exploração do capital me tira, de certo modo, da exploração dos sujeitos, mais ou menos. Por outro lado, você diz, mas o capital vai trazer a mulher. A mesma coisa que estão fazendo com os gays agora, né? Quando você acessa, ou com a terceira idade, começam a inventar uns termos que você diz, eu estou acessando porque eu sou consumidor, e não porque eu sou gay, porque eu sou consumidor, porque eu tenho dinheiro para pagar. E aí o acesso é liberado. Assim aconteceu com a história das mulheres no século XX. A gente vai ver numa parte da exposição um totem, que é o totem do consumo. A Clarice Lispector escrevendo para um correio feminino o que a mulher deveria fazer. Ao mesmo tempo, fotografias da máquina Singer, da mulher no salão de beleza, que parece até uma espaçonave lá, o secador de cabelo, né? Você vai ter esse lugar, você diz, tá bom, eu estou liberada, mas o capital diz, mais ou menos, está liberada, mas entra ali no salão, né? Gasta aqui um dinheirinho fazendo unha, aí tudo bem, aí você é senhora de si, né? Você é dona do seu corpo e tal. Sempre uma relação complexa. Essa exposição, ela é no limite dessas complexidades, né? Como eu disse a vocês, por um lado a abolição da Eufrásia, por outro lado a mulher encarcerada no secador de cabelo, né? Essa condição vai ter suas consequências, né? Dentre as consequências, nós vamos ver as mulheres então indo à luta, buscando seus direitos. Pagu, Nise da Silveira, todas com fichas criminais, todas fichadas na polícia, apanhando da polícia, né? Tem uma foto na exposição da Pagu com o olho roxo, a Nise da Silveira presa porque era comunista. Então você vai ver um outro lado disso, que é o lado de se eu não posso ter, eu vou brigar, né? E as mulheres vão às ruas para essas passeatas por motivos, por exemplo, como a alta dos preços, do tipo, se nessa condição coercitiva, né, nessa condição da imposição do gênero, eu vou cuidar da casa, então tá bom, então deixa que eu cuido, mas eu não cuido apenas para, né, caber na instituição, marido, filho, família. Eu cuido também e vou para a rua discutir os preços, né? E assim a gente vai ver também imagens na exposição de mulheres na passeata lá contra a carestia dos preços, né? A modernidade não foi em nenhum momento pacífica, ela sempre foi conflituosa, porque como o objeto, né, da discussão era um objeto expansionista, eu preciso lutar pela arte e pela sociedade. Aqui, relações que a gente poderia refletir juntos, né? Compreender a arte moderna produzida por mulheres é estabelecer relações, como a gente acabou de dizer, entre modernismos e modernidades. Existe uma potência plástico-formal nessa criação, Anitta, Tarsila, Zinaida,
que ao mesmo tempo vai constituir vontades subversivas. Vou usar o exemplo da Clarice. A mesma Clarice que vai escrever dando conselhos ao mundo feminino, o que a mulher deve fazer, quais suas angústias dentro de casa, é a que vai escrever um dos contos mais lindos da história da nossa literatura, que se chama Amor, onde a mulher vai às compras com um saco de crochê. Para quem é mais velho como eu vi esse objeto. Era um saco que as mulheres tinham e tinha uma barra de acrílico, lembram disso, né? Para quem for da minha idade ou mais um pouco. Essa barra de acrílico, primeiro, como design já era uma loucura, né? Você vai comprar cebola no saco de crochê, suja tudo, usa uma vez, bota para lavar. E aí, essa mulher da Clarice está num bonde e ela vê um cego mastigando chiclete. Esse lugar para ela é um lugar muito inquietante. A gente sabe que o primeiro estudo do Freud é a histeria, que naquele momento parecia uma condição do feminino, né? A mulher que não consegue na sociedade ter tantos elementos e tantas expectativas, então ela tem que ter a roupa apertada, o espartilho, a crinolina, e ela desmaia nas festas. Ela não consegue e cai. E isso vai ser estudado pelo Freud, que é a histeria, literalmente. Hoje a gente sabe que aquilo não é uma condição da mulher, é uma condição da nossa psique, da nossa subjetividade. Homens, mulheres, qualquer um pode desmaiar por conta das pressões sociais. Eu estou dizendo isso para retomar a Clarice, que na personagem vai ver um cego mastigando chiclete, é só isso que ela vê, né? E ela entra no seu próprio buraco, quer dizer, ela entra na sua própria angústia e chega em casa e deixa o tanque aberto, vazando água, não faz o jantar para os filhos e a partir dali a casa para ela não é a mesma coisa. Reparem, a mesma Clarice que vai fazer correio feminino vai buscar na condição do feminino este lugar tão complexo, que é o lugar onde ela não responde mais à sociedade, do tipo, me colocaram dentro de casa, me deram máquina de costura, me deram piano para tocar, tecido para bordar, e eu não vou mais corresponder a essas expectativas. É a mesma Clarice que vai fazer o correio feminino, escrevendo para o jornal, né? Essa é uma complexidade que a gente pode dizer que é uma complexidade que se aproxima da ideia da obra de arte. Eu posso dizer, a Clarice pegou o elemento da sociedade, da cultura, e fez uma obra-prima, um conto sobre isso, né? Inclusive, Marcelo, Pode falar ambiguidade, toda arte tem que ter ambiguidade, né? Porque ela vai ser um objeto que não é um objeto da sociedade, ela vai discutir coisas que não Por necessariamente... isso que a arte é tão expressiva. Compreensão, então, as relações socioculturais, né? Que estão associados, diga, claro. Avançando aqui, onde a gente chega, né? Eu preparei isso para vocês, assim, da gente pensar que então uma curadoria, ela vai ter que abrir esses arquivos, né? Arquivos trazidos pelas pesquisadoras, no nosso caso, arquivos que nós buscávamos como referências para a exibição, porque também não adianta a gente ter apenas a informação, o nosso objetivo era uma exposição, né? E aí a gente tem que ir nos arquivos, e a gente vai passar por vários arquivos que foram até o final, outros arquivos que não foram até o final, né? Por exemplo, religiões do Rio, era uma questão que eu colocava o Paulo, como eu disse a vocês, eu estudei candomblé, então eu sabia quem eram lá as mães de santo que passaram por aqui, mas ao mesmo tempo tinha uma referência à Bahia, e aí a gente foi tendo regras na exposição. Uma delas é, nós estamos tratando de mulheres no Rio, então a gente tem que passar pelo Rio como lugar. A gente não pode ter uma personagem somente revolucionária, amplamente, sem ter passado pelo Rio. Isso foi uma das regras
que nos fez cortar alguns nomes. Os nomes é uma exposição que tem, eu falo isso com certo medo, pensando na Clarice, a quantidade de artistas de uma Bienal de São Paulo. E aí, são cento e tantas artistas, são cento e tantos nomes, que tem uma Bienal de Veneza. Eu li outro dia a reportagem, está com 136 artistas. É muita coisa para um único pavimento, não um único andar, né? São 2 salas e ocupam um andar só. Aqui, coisas que entraram, coisas que não entraram, dúvidas ainda, né, nossas, a mulher e o voto, a Beata Mocinha, que eu dizia, do Padre Cícero, né, que é na religião uma referência para Juazeiro do Norte, para o sertão, o Nordeste. Aí depois a gente tirou, porque não passava pelo Rio essa condição, a gente foi tendo que cortar elementos e trazer outros elementos, né? E essa lista foi feita, né, pela Bia, pela Beth, pela Natarage, foi feita em torno dessas mulheres. Por exemplo, aqui só um exemplo, Maria Lenk entrou, Maria Esther Bueno não entrou, porque não era do Rio. Então você tinha que fazer as opções também. Essa é uma exposição que lida prioritariamente com as mulheres do Rio, né, como mote. E aí, muitas vezes você diz, mas tem, mesma coisa que acontece com as mães de santo, né? Você diz, como é que não bota a mãe menininha do Vantuar, né? Ela é da Bahia, mas eu tinha vários argumentos para isso, né? De passar pelo Rio, os filhos de santo no Rio, gente que abriu casa no Rio, né? Seria ali, mas era ela, entendeu? Mas não podia entrar. A mesma coisa da mãe Aninha, uma outra líder fundamental, que também teve aqui no Coelho da Rocha, né, o candomblé do Opó Afonjá. Foi ela que inaugurou esse candomblé, mas ela não é do Rio. Fazer uma exposição dessas mulheres. Só dessas, né? Vamos fazer juntos com as quebradas. Dentro disso, o modo como a gente chega nos acervos, né? Os acervos, às vezes, já digitalizados, o que facilita uma pesquisadora, e acervos que às vezes não estão digitalizados. Você tem que ir, como o Beth foi, a um lugar que era gerido pelo fã-clube da Emilinha Borba, né? E aí você chega a um acervo que não é acervo e não é acervo. Aqui, por exemplo, a Gabriele Besançoni, que é a dona do Parque Lage, né? O Parque Lage foi feito para ela, pelo seu marido lá, o italiano, e ela, como nós dissemos, Chiquinha Gonzaga, que você falou, ela comentou dos dotes da mulher, ela vai para as salas de visita, para a sala dela, né? E ela toca piano. Então está autorizada, né, a fazer desse lugar um lugar que hoje mantém o espírito da Gabriela Besançoni, né? Que é o sarau, o encontro, a arte. O Parque Lage se manteve assim. Se vocês repararem bem, pensem naquela arquitetura que você diz, loucura, porque é uma arquitetura toda lateral a uma piscina, você não sabe direito o que é sala, o que não é sala, o que é para ser lugar de apresentação teatral, o que não é, como é que se dormia naquela casa. É uma arquitetura completamente atípica, porque ela produziu para os saraus, né? Ela produziu para fazer os encontros, e fez. E aí a gente tem que achar a Gabriele Besançoni, mas não adianta achar a Gabriele Besançoni. A tarefa da curadoria é trazer uma imagem que fosse significativa, saber quem é o fotógrafo, pagar pela ampliação dessa fotografia, e aí dentro disso você tem a imagem na exposição. Quer dizer, são várias etapas, desde a pesquisa trazer para a gente a informação, ou a gente pedir a pesquisa que busque a informação, ou até a própria curadoria que conhece alguém, que, como eu fiz com o Wilton Montenegro, que eu sabia que o Wilton tinha sido o fotógrafo das capas mais famosas da Clara Nunes. Eu conheço o Wilton já de muito tempo, liguei diretamente e ele veio um dia com todo o acervo dele
de Clara Nunes, Ivone Lara, Clementina de Jesus, e disponibilizou o acervo para a gente usar e ampliar. Então, por essas tarefas, que não são tarefas só de você selecionar num único lugar tudo o que você quer. Não existe esse lugar. Mas isso a gente já aprende desde pesquisador, né? Não tem um lugar único que resolva todos os seus problemas. Então você percebe que a Besançon sofre de outra condição, vai ter que enfrentar a condição da marginalidade de ser uma mulher que é considerada, por exemplo, prostituta ou coisa parecida. Você vai ver ali na história dessa modernidade elementos, mesmo Elisete Cardoso ou quem quer que seja ali dentro daquela condição. Há junções ali dessa sensação de estar à margem da sociedade. E eu entendo que o mais rico nesse sentido sou eu juntar as minhas questões, os meus anseios, os meus buracos, os preconceitos que eu sofro com os teus. E eu acho que num certo momento, na exposição você percebe isso. Elas juntaram os seus próprios preconceitos, quer dizer, o preconceito que elas sofriam, e quando você percebe, a Ruth de Souza está na capa da manchete e está lá brigando pelo direito da profissionalização da empregada doméstica, que tinha uma condição, pensando no que ela pesquisa, a gente tem duas fotos do Ermakoff, onde a criança branca está, a gente pensa, a foto é uma foto clássica, né? Uma menina negra, adolescente ainda, né? Como se fosse um cavalinho da criança. A profissionalização feminina, que passa pela enfermagem, Dona Ivone Lara, enfermeira da Nice da Silveira, eu acho isso, entende o que eu estou dizendo? Há um momento onde as coisas se encontram. Perceber que a Ruth de Souza estava lutando pelo direito das domésticas e também vai para o teatro e faz a sua trilha a sua vocação, para mim é algo onde você percebe, essa mulher juntou a todos os preconceitos, todos os buracos que todos nós temos, de um modo ou de outro, ela conseguiu juntar e resolveu, entre aspas, uma condição para ela, né? Então, acho que nesse sentido eu penso nisso até amplamente para várias situações de coerções sociais, né? Para o gay, para o negro, para a mulher, para a classe social. São várias condições ali que vão colocando condições, na verdade, de marginalização que a gente vive na academia. São várias as condições. E nesse sentido, eu acredito, depois de ter estudado isso, na junção dessas condições e de dizer, nós temos uma complexidade social, que é essa que você colocou. Lembrei do Som ao Redor, né, do filme que fala exatamente disso. Uma mulher que é de classe média, que lida com a empregada de um modo, ela quer que a empregada crie os filhos, mas tem lá seus problemas, e ao mesmo tempo o cara que é o segurança da rua, o da classe média, entre aspas, até queria que ele matasse o marginal, mas não pode, mas aí dá um jeitinho. A complexidade, né? Quer dizer, nós estamos o tempo todo diante da complexidade. Os repórteres perguntam a gente, você acha que ainda... Claro, que essa luta ainda é... Claro, não vai talvez nunca deixar de ser, e a gente tem sempre que colocar lenha nessa fogueira, porque senão, né, parece que é algo completamente resolvido e não é. Olha, vamos então, antes da gente descer, passar rápido aqui. São poucas coisas. Para vocês, um pouquinho eu me dediquei a isso, para vocês entenderem também esses processos que são processos próprios da curadoria, né? Depois de chegar a uma referência, então, por exemplo, a foto do ateliê do século XIX, o ateliê, um lugar de liberdade, de tentativa de liberdade, como o teatro será também, como a Rádio Nacional vai ser também, para esse posicionamento da mulher na sociedade. E aí a gente tem que buscar as referências. Essas são referências da Biblioteca Nacional e a gente pede autorização para reproduzir.
Mercedes Batista e a foto que a gente tem linda da Mercedes Batista na exposição. Aqui, dança de salão, né? A ideia da dança de salão. As mulheres e o Muxarabi. Quem está mais presa, né? Quem está mais marcada por essas condições? De qualquer maneira, a rua brasileira é essa, e se a modernidade se dedica à rua, essa era a rua do Brasil. Então, inevitável passar por essa complexidade da rua. Aqui, como uma mulher muçulmana, Muxarabi, um elemento árabe, então era muito próximo isso, né? Dentro disso, essas relações, a gente pode ter uma Fernanda Montenegro com foto do Bob Wilson. Mas eu tenho orgulho que fui eu que liguei para ele para pedir. Eu sabia, eu já tinha trabalhado com ele em outras exposições, sabia que ele tinha fotos de atrizes, sabia que ele tinha qualidade, aquilo que Beth falou, né? Visual para trazê-lo para uma exposição, né? A mulher do Amarildo, a Elizabeth, numa foto da agência O Globo. Como eu disse a vocês, foi muito interessante nesse processo o cuidado que a gente teve de lidar com essas vozes. Para mim, aqui, falamos da Antígona, da tentativa de enterrar o seu irmão. Para mim, esse momento da exposição, que não é só com a Elizabeth, mulher do Amarildo, é o momento onde você percebe a histérica, agora revertendo esse nome, que não é de jeito nenhum um adjetivo pejorativo, ao contrário, faz isso como um valor e é presa por desacato à autoridade. Claro que a gente não tem como entrar numa exposição na complexidade de cada caso, né? Mas a gente percebe que aqui você continua. A repórter da Globo News que me entrevistou, quando viu, ela falou, engraçado, semana passada eu entrevistei uma mãe e um pai, né, cujo filho desapareceu, acho que na maré, parece, e ela disse, eu não conseguia falar com a mãe, ela não concatenava as coisas, ela estava enlouquecida. A gente vê essas mulheres, quer dizer, essas são mulheres modernas também, contemporâneas nesse sentido, porque elas estão numa luta, porque algo não está batendo, né? Tem alguma coisa ali que extrapola a condição, né? Não, eu pago a empregada, eu deixo de pagar, ou então meu marido era ou não era marginal. Tem algo que extrapola, que é o corpo, né? A gente não tem pena de morte, por que você vai desaparecer com alguém, com um sujeito, né? Que modo é esse de agir em torno dessa condição? Dentro dessa compreensão, a Tarsila, né? Que vai ser a âncora da exposição, porque ela vivencia a modernidade. Ela vai estar em Paris quando todos estavam em Paris. Ela é uma mulher da sociedade, da classe alta, e ao mesmo tempo ela vai olhar a favela, olha a contradição, né? Vestindo poiré. Não bate também uma escolha para um lado ou para o outro, que foi o que a exposição procurou fazer. O Morro da Favela, que está na exposição, a gente vai ver então o trabalho das pessoas ligadas a essa produção. A gente já viu o trabalho das pesquisadoras, como Beth, Nataraj, Bia, Micaela, e ao mesmo tempo o trabalho da programação visual, né? A cor da exposição é retirada dessa pintura. Então a exposição cria o clima dela em torno dessa pintura sem a gente perceber, né? Então a programadora visual tira as cores da pintura e traz para a galeria. Isso é a planta da arquiteta. A arquiteta tinha toda essa tarefa, dar conta de paredes expositivas e de assuntos laterais, que são todos esses que a gente falou, onde a gente traria a pesquisa, as reportagens de jornal. E uma exposição é montada mais ou menos assim, né? O Paulo chama isso de estudo do cabimento, que é para ver se cabe o que a gente selecionou, se cabe. Os totens que a Carla Joaçaba criou e ao mesmo tempo dá conta como se você estivesse numa estante de biblioteca, né? O totem tem um pouco essa função. Aqui já a Tarsila, uma parte especial dedicada a Tarsila, onde a gente já vai ter as obras nas paredes,
E aqui um exemplo dessa vista, por exemplo, na Anitta Malfatti. O modo como a gente planeja, e vocês vão ver na exposição isso reconfigurado. Porque aí na hora de montar você tem uma coluna, você tem uma pintura que não veio, ou tem pinturas que vieram, outras pinturas, e você tem que readequar esse trabalho todo para a parede de uma exposição. Vamos lá então na exposição juntos.